Bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Preta Nerd Burning Hell, especialmente hoje, que é um dia muito especial, assim, não só por mim, mas é porque hoje é o dia em que essa comunidade vai celebrar um sonho, né? Um sonho que talvez tenha começado com a minha concretização, mas que se tornou muito potente porque faz parte do cotidiano de todo mundo que está aqui. Então, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio Preta Nerd Academy. Eu sou a Niki Angala, eu sou idealizadora do Preta Nerd Burning Hell e criei o blog em 2014, muito a partir de um senso de comunidade que eu tive no meu primeiro ano lecionando, né? Eu tive alunos que me fizeram pertencer, que me fizeram entender que a gente precisava analisar a cultura pop com um ponto de vista acadêmico, um ponto de vista que faz sentido para a nossa vida, para o nosso cotidiano e para nossas propostas práticas de política, né? Então, quando eu criei o Preto Nerd, a minha primeira ideia foi, de ter um espaço em que partia de um ponto de vista de uma mulher negra feminista, mas que fosse um lugar acolhedor, um ambiente sem barreiras, inclusivo, e por conta dessa ideia da inclusão, um ambiente virtual. Eu também tenho estado na internet desde o início dos anos 2000, me procurando, buscando produzir alguma coisa com propósito, e o Preto Nerd foi um momento de maturidade, um momento em que eu percebi e que eu aceitei e que eu me determinei, assim, que eu criei a minha própria identidade de uma maneira consolidada, que agora sim, eu sou preta e sou nerd, e tanto faz o que as pessoas acham, né? E aí, assim, em 2014 eu tinha uma consciência racial mais elaborada, né, do que quando eu comecei a produzir na internet, a ter blog ali, 2002, mais ou menos. E eu consegui, então, reconhecer a minha estranheza como uma experiência legítima, né? Esse desconforto em estar em alguns espaços, esse desconforto de existir em determinados contextos acadêmicos, e perceber que, assim, é um espaço que faltava na minha vida, de ter pessoas que entendessem e que compartilhassem essa experiência. Então, sempre foi uma busca por uma voz autêntica, uma busca por compreensão e uma busca pelo diálogo, assim, sempre foi sobre querer compartilhar, sobre receber também o conhecimento, as perspectivas que eu não daria conta por estar localizada num lugar muito específico também, como todo mundo. E para além do que se pensa sobre negritude autêntica, eu também queria romper essa barreira que era imposta em todos os espaços, né, sobre ser negra de verdade ou como ser negra de verdade. Então, essa comunidade amorosa e politicamente interessada em propor novos rumos, ela surgiu a partir disso, e eu sou muito grata a cada pessoa que acreditou nesse sonho e que trouxe ele para si, né, para poder pertencer e para poder construir junto. Eu também não criei o Preta Nerd do nada, e, consequentemente, a Academy não veio do nada. Eu bebia muito de alguns sites como o Black Girl Nerds, o Black Nerd Problems e Graveyard Shift Sisters, que também traziam uma perspectiva, uma nova forma de ser negra e nerd, uma forma de trazer tudo que eu amava para o mundo real, assim, né? Concretizavam isso. E esse evento, especialmente, a Preta Nerd Academy, que é esse projeto que tem em vista a democratização radical do conhecimento acadêmico, ele também é um evento que está correndo porque outros eventos caminharam antes, e então os eventos foram as Jornadas Internacionais de Quadrinhos da USP, então o professor Nobu, o professor Valdemiro, eles são, né, grandes inspirações para mim, para poder trazer o que eu amo, trazer o que faz sentido para mim para o contexto acadêmico, e, enfim, é um evento que fez total diferença na minha vida, na minha jornada como uma pessoa acadêmica, e também a jornada de romances gráficos que aconteceu aqui na UNB também, coordenada pela professora Regina Dal Castanho. Então, assim, foram 2 eventos que, com certeza, caminharam para que a gente pudesse estar hoje aqui, reunidos e trocando bastante conhecimento, né? Então, para a gente falar sobre essa experiência, sobre o que significa ser Blaird, que é Black Nerd, que é nerd preto,
o Blick, que é o geek preto também, eu achei que a gente precisava de um novo vocabulário. E foi a partir disso, né, do oposto da nerdice padrão, daquele imaginário que se tem do nerd dos anos 80, que eu cunhei o conceito de nerdiandade. A nerdiandade é a pedra fundamental para a gente ter essa comunidade que é afetuosa, que é reflexiva, que é crítica e colaborativa. Por que é importante a gente falar de afetos? Porque quando a gente fala em comunidade, é importante que nós vejamos umes nos outros e, consequentemente, esse reconhecimento no outro faz com que a gente tenha mais cuidado, que a gente tenha mais amor mesmo na maneira como a gente se trata, né? E não é sobre aquele amor hegemônico, aquele amor padrão, mas é sobre uma nova forma de se relacionar. Então, à medida que a gente se conecta, a gente está criando novas formas de nos relacionarmos e que, consequentemente, vai ser extremamente anticapitalista, como a gente de fato é. Mas, enfim, eu quero, então, agradecer essa comunidade pelo amorzinho de todo dia, né, por todo esse amor, por sempre estar comigo, por sempre me apoiar em tudo, e porque sabem que também é recíproco, também estou aqui para apoiar vocês no que eu puder. E também quero agradecer por vocês acreditarem nesse sonho que é o Preta Nerd Academy, né, por fazerem os cursos, por doarem bolsas, por compartilharem. E eu quero também dar um especial thanks, né, para a Gabi Lima, para a Gabriela Lima, para para Isadora Exótica Dias, para Tainá Cauru Elis, a Valdson Souza e Emanuel Castanhede, e todos e todas e todos vocês que toparam estar aqui e construir esse sonho do simpósio desde o início. E, bom, a dinâmica do evento é a seguinte: cada mesa ela vai ter a apresentação de trabalhos, os trabalhos serão apresentados em 15 minutos, e vocês do chat podem contribuir com a discussão. A gente vai sempre trazer as perguntas, os comentários de vocês para que a galera que está debatendo possa comentar. E gostaria também de pedir que vocês não saiam da transmissão ao fim de cada mesa, porque a gente vai ter algumas pausas, mas das 11 até as 19 a gente vai estar aqui sempre começando as mesas. E, bom, estão abertos os trabalhos. Peguem café, peguem papel, peguem caneta, e espero que vocês aprendam o máximo com essas pessoas incríveis que vão estar aqui ao longo do dia de hoje. E lembrando que a mesa que vai iniciar chama O que é Nerdiandade, que, aliás, é o tema desse evento, e tem como objetivo elaborar, de pontos de vista teóricos e metodológicos, o conceito, bem como suas implicações no modo de consumir e analisar produtos da cultura de massa. Compõe a mesa André Severino e Emanuel Castanhede. André Severino é carioca, sociólogo formado pela UF Niterói, pós-graduando em ensino de língua inglesa e novas tecnologias pela Unesa Cult, em parceria com a Bridge Denver, e em marketing digital pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Criou Discursos Pedestres em 2017 para falar de sociologia e cultura pop. É viciado em Star Trek, The Next Generation, Lo-Fi e Estúdio Ghibli. Emanuel Castanhede brotou nessa esfera em um dia de 1987. E logo descobriu que gostaria para sempre de mutantes uniformizados, lagartos gigantes e criaturas desmortas por muito tempo. Tempos depois, concluindo uma licenciatura, trabalhando, ensinando e mais, continuou falando disso e muito mais, pesquisando desde representações fictícias de africanos em algumas HQs e como a experiência negra se relaciona com horrores sobrenaturais e reais. Além disso, nesse meio tempo, desenha uns bonecos sinistros, assa alguns bolos e se pergunta sobre comprar um cacto ou não enquanto lida com partes boas e ruins de ser um homem preto como ele é. Então é isso, estão abertos os trabalhos, então vamos começar a mesa O que é Nerdiandade. Muito obrigada, convidados, por terem topado estar aqui com a gente. E é isso, galera. Tá com vocês. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Quem vai começar? Pode começar, André. Posso?
Yes, beleza. Bom, muito bom dia. Como a Anne falou, eu sou o André, sou criador do Discursos Pedestres. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito de nerdandade. Para pensar a nerdandade, eu pensei em trazer um pouco da contribuição do Pierre Bourdieu, que é um filósofo, antropólogo francês. E eu vou falar um pouquinho dele. E aí, antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de falar neste primeiro simpósio, Preto e Nerd Academy, que traz consigo a força da comunidade, do qual o Discursos Pedestres faz parte. E eu comecei a acompanhar Preto e Nerd em 2016, por aí, então faz bastante tempo. E ver o Preto e Nerd Academy surgir é um sonho, assim, realizado. Então, como eu falei, traz a força da comunidade, do qual o Discursos Pedestres faz parte, mas que também assume uma imensa responsabilidade de trazer para o digital uma proposta de pensar o mundo nerd por outras vias, por uma ou mais vias, né, que façam com que o jogo mude de fato e de verdade. E aí eu falo em jogo porque, para o Pierre Bourdieu, cada campo tem suas próprias regras do jogo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de campo já já. E aí, para pensar o mundo social, na verdade, pensar o mundo social a partir de metáforas é fundamental para que pensemos os símbolos, as imagens, as alegorias e o simbólico. A partir de lugares que nos permitam olhar para as peças postas, né? E a partir disso darmos a réplica. Ou seja, a resposta tomando posições estratégicas que nos façam avançar. E aí a gente sabe que a modernidade descrita por Bauman, nessa modernidade descrita por Bauman, nunca há um ponto de chegada, né? Porque o capitalismo ele não é um sistema de chegada. Você nunca chega a lugar nenhum nele, né? Mas você tem sempre um infinito de possibilidades. Então é como se nós traçássemos metas e quando a gente está chegando perto daquela reta final, né, para a gente cruzar a linha de chegada, aquela linha de chegada ela avançasse para frente e você fica nesse ciclo, né? Você nunca tem um ponto de chegada. E aí, então, por isso que o Bauman fala desse infinito de possibilidades. E aí, a minha pergunta é, como podemos pensar em futuro e esperança se não há sentido na caminhada, certo? E aí eu falo de caminhada porque quando a gente pensa a nerdandade, a gente está pensando, na verdade, num caminhar diário, coletivo, que vai nos tirar de uma posição de incômodo que o próprio sistema, a própria maneira de consumir a cultura pop nos coloca, né? E a Anne falou da nerdice, né? Que, na verdade, ela é uma imagem do nerd dos anos 80 e tal. E aí a gente quer se afastar dessas imagens para poder fundar algo novo. E aí por isso que eu falo de caminhada. Mas como que a gente pode pensar, portanto, numa caminhada que nos leve a um ponto onde a gente consiga chegar num lugar mais confortável do que nós estamos hoje? E aí a nerdandade aparece como um caminho para a gente poder trilhar, onde a gente não se coloque em posição de risco a todo tempo, né? E aí, falando um pouquinho sobre o Pierre Bourdieu, para quem não conhece ele é um sociólogo, né, como falei, filósofo, antropólogo, considerado um dos maiores do século XX, né? E ele é engajado no final de sua vida em relação a um tipo de fazer sociologia de maneira mais combativa.
E aí, por isso que eu sempre falo, né, que a sociologia é um esporte de combate. E por isso que ela pode ser uma arma fundamental para a gente poder pensar em maneiras de conceituar, em maneiras de pensar a realidade social, né? E aí o Pierre Bourdieu, ele é autor de uma teoria geral do mundo, né? Do mundo social. E aí o Pierre Bourdieu é legal porque eu penso nele como uma espécie de megazord, né? Porque ele é uma junção, assim, principalmente dos três clássicos maiores, né? Que é o Marx, né? O Durkheim e o Weber. E o Bourdieu, ele vai tratar de mecanismos de dominação e reprodução das hierarquias sociais. E é por isso que vai ser tão interessante pensar ele, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nerdiandade. Deu um pouquinho d'água. Bom, e aí o Pierre Bourdieu, diferentemente do Karl Marx, ele vai considerar que a posição de um indivíduo na sociedade não é unicamente determinada por sua posição nas relações de produção, né? E aí a gente, para quem estudou Marx, eu acho que a nossa comunidade ela tem uma pegada assim bem marxista interessante, né? Que deixa a gente assim numa posição confortável para poder falar do Marx, né? Só que o Bourdieu ele vai além do que o Marx propõe para poder pensar que a dimensão econômica não é o único critério de posicionamento no espaço social. Então, isso é interessante para a gente poder pensar que quando a gente vai falar sobre a realidade social, né, na verdade, há outros atravessamentos que o Marx não pensou, né? E depois a gente vai ver que há outros atravessamentos que são mais próprios das diásporas que o Bourdieu também não pensou, né? E aí, o Bourdieu, portanto, ele vai além da crítica proposta por Marx e se opõe a uma representação espontânea do mundo social, que é trazida pela metáfora da escala social, né? Então, a escala social é uma metáfora usada para poder pensar numa certa espontaneidade que dá uma ideia de progressão, né? Então, eu estou subindo na escala social, estou saindo de classe X para ir para classe Y, sei lá, para a classe média, para a classe média alta e tal. E isso aí é uma metáfora que a gente chama de uma escala social, né? E aí o Bourdieu ele se contrapõe a essa espontaneidade do mundo social, né? E aí ele vai pensar numa construção de um espaço em 3 dimensões. E aí ele vai propor uma concepção multidimensional do espaço social, tal qual o Max Weber, né? E é por isso que eu falo que ele é um megazord, né? Ele pega coisa daqui, dali, e aí ele monta a sua teoria, né? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque para pensar a nerdiandade, primeiramente eu proponho que a gente pense que ela está posta, ou se move, ou se estrutura dentro de um campo, né? E aí a gente pode pensar numa esfera mesmo, assim, para a gente poder visualizar melhor, né? Então tem um campo, uma esfera, e dentro disso ocorre movimentos ali dentro, né? Então a nerdiandade, ela se posta, ou ela se move, ou se estrutura dentro de um campo. Ela não está solta no ar e tal. E aí o Bourdieu ele fala que as coisas não estão soltas no ar, né? Não estão viajando no espaço e tal, mas na verdade há uma certa concretude das coisas à medida que nós colocamos ela em prática. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, o racismo, o feminicídio, são instituições que não estão soltas no ar. Na verdade, elas estão no concreto porque as pessoas fazem isso, certo? Então, a nerdiandade aparece como um procedimento onde, a partir do momento que a gente faz, que a gente se coloca nessa posição, que a gente faz que a gente coloca essa em prática, a nerdiandade, ela já
está fazendo parte do mundo social, da concretude da realidade social. E aí, como eu falei, então, ela está dentro de um campo que a gente pode chamar de cultura pop, aí colocando entre aspas, né? E aí eu coloco a cultura pop, entre aspas, pela dificuldade de uma conceituação única e definitiva do termo, né? Mas aí eu gostaria de estressar, de salientar que eu penso principalmente no desenvolvimento do que a gente chama de cultura pop no pós-1999, com o filme do Matrix e também anos 2000, com o primeiro filme do X-Men, né? Onde ocorre uma espécie de revolução assim no campo cinematográfico, e aí funda novas maneiras de pensar o audiovisual, né? E as indústrias paralelas que dialogam com essa indústria maior do audiovisual. Então, portanto, a nerdandade ela se coloca dentro desse espaço, e é nesse espaço que a gente precisa dialogar sobre o que é a nerdandade de fato, né? Para a gente poder estruturar ela certinho. E aí é interessante a gente pensar no audiovisual, porque o audiovisual ele é um campo também, né, que a gente pode localizar ele também dentro da cultura pop, então ele aparece como um microcosmos, né, e aí eu falo da indústria cinematográfica, portanto, para poder pensar a representação, né, porque a nerdandade ela vai lidar também com isso, pelo que eu percebo, assim, em relação a uma crítica das mídias, principalmente em relação à forma como nós temos sido representados durante esse tempo, né? E por isso tem toda essa confusão entre representação e representatividade, e a gente sabe como que a mídia, né, e o Bourdieu é um crítico assim, ferrenho da mídia, como que a mídia se apropriou do termo, do conceito de representatividade e usa de maneira ostensiva e de maneira agressiva, né, e de maneira errônea, muitas das vezes. E aí, avançando, então, a representação, ela foi no século passado, né, e ainda é uma grande questão que envolve negros, e tudo que se refere ao seu povo, né? E aí, quando falamos de cinema e televisão, aí eu falo isso porque a gente precisa compreender em qual medida, por exemplo, que o cinema e a televisão têm capacidade de organizar e construir determinada realidade social, né? E aí ela surge como um testamento, um termo que, entre aspas, permite ser traduzido como o ato de criar ou recriar determinado objeto, dando-lhe uma nova significação, outro sentido. E isso está no texto do Henrique Kodato, que é Cinema e Representações Sociais, alguns diálogos possíveis. E aí, Jodelet fala que as representações formam um sistema e, quando partilhadas e compartilhadas pelos membros de um grupo, possibilitam o aparecimento de uma visão mais ou menos consensual da realidade. Então, por isso que a gente pensa a cultura pop de maneira crítica, porque essas representações estereotipadas de pessoas não brancas, elas formam no senso comum, né, uma representação da realidade, como se fosse aquilo ali mesmo, né? E por isso que a gente tem tantos problemas que envolvem imagem, né? E o mundo cinematográfico. E aí, avançando mais, porque tem muita coisa para poder pensar, aí, então, o conceito de campo, ele é utilizado para poder descrever o mundo social. Então, o campo ele descreve como que o mundo social né? Supostamente é. E aí ele aparece nos trabalhos do Bourdieu em 1966, e aí o Bourdieu define os campos como esferas da vida social. Um campo se torna autônomo por conta do crescimento da divisão do trabalho. E é por isso que eu penso a cultura pop de 99, 2000 para cá, porque ali é uma massificação
do acesso a quadrinhos, a heróis e todo esse cosmos que compõe a cultura pop como a gente conhece, né? E aí há uma divisão do trabalho que ela é mais refinada ali, né? Então aparecem novas funções, e etc, etc, etc. Inclusive a produção de conteúdo, que é o que a gente faz, né? Isso faz parte de uma divisão do trabalho. Então a gente já consegue caracterizar a cultura pop como sendo um campo autônomo. Ele funciona, ele tem relações com outros campos, claro, mas ele já funciona de maneira autonomizada, né? E aí, avançando, o Bourdieu ele vai pensar a autonomização de um campo social em relação às apostas. Então, pensa mesmo em aposta, você está apostando em alguma coisa ali. E aí, deixa eu pegar aqui que eu perdi. Ah, tá. E aí, por exemplo, para poder falar das apostas, né? A aposta no campo político, por exemplo, é o poder. No campo econômico é a riqueza e do campo artístico é o reconhecimento. E aí a pergunta é, qual é a aposta que os agentes fazem na cultura pop? É em relação a poder? É em relação à riqueza? É em relação ao reconhecimento? Então são questões que a gente precisa pensar de maneira cuidadosa. E aí, os indivíduos que participam de um campo agem em função da aposta do campo e lutam para adquirir ou conservar o capital específico a esse campo. Então, para o Bourdieu, é a posse desse capital específico que é o que determina a posição no interior do campo. E aí, quando eu falo de capital, não estou falando somente de capital econômico, né? Estou falando de capital cultural, capital social, que são formas de você conseguir mais visibilidade em um campo, ou você consegue subir as posições em um campo. E aí vocês estão começando a perceber que o campo, a gente pode pensar nele como um jogo, né? Então você tem a sua barrinha lá de ouro, tem maná, tem não sei o quê, e aquilo ali faz você ficar mais forte, mais relevante, para você crescer naquele mundo ali. É mais ou menos assim que o Bourdieu pensa, né? E aí, o Bourdieu, ele pensa a posição no campo, ele pensa que a posição no campo, ele define o seu ponto de vista. Então, se eu estou em posição X, eu vou ter um ponto de vista X ou Y do campo em si. E aí, o ponto de vista a partir do qual se forjam, e é a partir desse ponto de vista que se forjam as suas representações de luta e suas apostas. E aí é interessante pensar isso, porque a gente pode pensar a cultura pop a partir de uma visão que ela não é neutra, portanto. Então, a nerdiandade está nesse espaço, e aí, sendo que esse espaço é um espaço que ele não é neutro, é um espaço onde há uma disputa, há jogo, a lutas e tal, mas não somente uma luta de classes, como propõe o Marx, atravessada por questões econômicas somente, mas há questões que envolvem relevância de poder, como eu falei, poder simbólico, existem outras tramas acontecendo dentro desse campo. E aí, uma coisa que me incomoda nessa parte do Bourdieu é que a questão de raça, se a gente for pensar, né, a questão de raça não depende somente de fatores que envolvem acúmulo de capital, mas envolve uma questão estrutural. Então, não é só sobre dinheiro e reconhecimento, mas existem atravessamentos de raça, gênero e classe e linguagem que a gente precisa considerar para a gente poder pensar a nossa experiência enquanto pessoas nerds na América Latina, por exemplo. E aí o Bourdieu ele não vai até aí, né? E aí é uma limitação do autor. E aí eu penso que a nerdiandade levaria ou leva em consideração raça, gênero, classe e linguagem, pensando quilomba, como sendo fatores essenciais para pensarmos a posição no interior do campo. E aí, notadamente, como o Bourdieu aponta,
a posição define o ponto de vista, tudo bem. E aqui me parece mais proveitoso se a gente pensasse o conceito de lugar de fala, ao invés de pensarmos nas posições no campo, como se fossem neutras. Então, ou baseadas tão somente em tipos diferentes de capitais que não incluem experiências não brancas, diásporas, mulheridades, não binaridade, e também experiências dos povos indígenas. E outras vivências e potências que escapam às mãos de quem pensa o mundo a partir de experiências no velho continente. Então, a nerdiandade, ela está, assim, a gente precisa pensar ela como estando dentro desse campo e uma vez assumindo que a cultura pop é um campo autônomo, a gente precisa pensar como que a nerdiandade ela vai se movimentar dentro disso. E aí a gente pode pensar em estratégias para a gente poder chegar a lugares mais confortáveis e que se contrapõem esse lugar incômodo que a gente está agora, que é um lugar onde a gente tem um tipo de produção da cultura pop onde não se coloca em perspectiva gênero, raça e classe, e linguagem, pensando na quilomba, né? Então, eu vejo a nerdiandade como uma chave para que a gente, dentro desse campo, consiga consiga se movimentar dentro dele de maneira mais democrática, não violenta e anticapitalista. E aí, para fechar a minha fala, e depois o Bourdieu ele vai falar sobre a metáfora do jogo, ele vai falar sobre questões que envolvem luta. E aí, o que acontece? Quanto mais capital uma pessoa tem dentro desse campo, mais ela cresce. E aí o Bourdieu, ele até pensa como se fosse uma pirâmide, né? Tem um topo, aí tem a base e tal, porque ele tem essa pegada marxista. Mas aí o que eu quero dizer é que a nerdiandade, ela não está preocupada com a ascensão nos moldes capitalistas, sabe? Porque isso coloca a gente em disputa, isso coloca a gente em posições onde nós entramos em conflito uns com os outros em relação a interesses capitalistas, entende? Então, a nerdiandade ela vai buscar um outro caminho, que não é o caminho dessa ascensão pela ascensão, mas é um caminho de travessia, onde a gente consiga atravessar esse campo, consiga se movimentar sobre ele, consiga consumir cultura pop de uma maneira que não seja capitalista e de uma maneira que não nos coloque em posição de escolher entre o crescimento ou entre ter que eliminar o outro que está do nosso lado. Então, é mais ou menos isso que eu pensei assim, em relação à nerdiandade, como uma chave, como uma forma de atravessar esse campo, de se movimentar nesse campo, que desafia essas lógicas capitalistas que usam esses modelos piramidais para poder pensar eu estou aqui, você está aqui. Na verdade, a nerdiandade ela quer colocar a gente aqui e pensar principalmente como que os discursos de quem está na rua, né? E aí, por isso que eu falo dos discursos pedestres, porque nós estamos na rua, falamos a partir da rua, e nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, a nerdiandade então, aparece como uma chave, um movimento, um caminho para a gente poder chegar todo mundo junto nesse lugar mais confortável. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Fantástico, André. Muito obrigada pela sua fala. Assim, acho que anotei aqui umas coisas que eu achei impressionantes, assim, muito bacana ver essa elaboração, né? Tipo, sobre consumir cultura pop de uma maneira anticapitalista, porque é exatamente essa lógica de assim, como vocês são anticapitalistas se vocês consomem Marvel e essas grandes corporações, tarará, trampistas. E então, essa elaboração é bem importante até para a nossa galera ter argumento e conseguir se localizar dentro dessas contradições que fazem parte, na verdade, do capitalismo, né? Não é uma questão intrínseca à nossa identidade. Então, muito, muito obrigada pela contribuição. Agora eu vou passar a palavra para o Emanuel, e perdão, Emanuel, por ter pronunciado errado o seu sobrenome. Essas questões linguísticas, que a gente lê uma coisa que a gente acha que mas mil desculpas. E, bom, agora tá com você a fala
Muito obrigada por ter topado esse evento e bora lá. Opa. Então tá, bom dia a todos presentes aqui. Eu vou ser sincero, embora seja professor, eu fico um pouco constrangido às vezes de falar assim ao vivo quando eu não estou vendo as pessoas. Me perdoem desde já por isso. Enfim, né, quando apareceu a proposta de falar no simpósio enfim, né, tudo que a Anne se propôs a desenvolver aqui, que vocês estão assistindo, que a gente está aqui falando, eu pensei muito assim no que fazia eu me identificar ou porque eu sou nerd, né? Tipo, há 34 anos nessa esfera decadente, por quê, né? Porque eu me identifico com esse tipo de coisa. Tem vários fatores, né, pessoais, relacionados a isso, muito antes do que eu vou vir falar ainda, né? Que foi a primeira vez ali que eu vi uma história dos X-Men, ou que eu assisti o Batman do Tim Burton, apesar de ser o Tim Burton, né? Como a gente sabe mais atualmente. E tal, entre outras coisas que eu poderia citar aqui, videogame, etc. Eu percebi que eu gostava dessas coisas por ter, tipo, associações muito fáceis com a minha vida, né? Que é onde eu vou chegar agora. Então, como eu dizia, né, criança, né, percebendo esse tipo de interesse que eu possuía, eu me interessava mais por, sei lá, como eu disse, quadrinhos do que, por exemplo, futebol, ou, embora eu goste muito de basquete, mas de qualquer esporte, eu me interessava mais por quadrinhos do que qualquer esporte, coisa do gênero. Em 1996, o pequeno jovem Emanuel só tinha 9 anos de idade, né? E eu frequentava, talvez por ser nerd já e não saber, o pequeno Emanuel já frequentava videolocadora à toa, assim, eu entrava em videolocadora, em banca de revista, e ficava lá, tipo, admirando, namorando as coisas que estavam sendo exibidas, e por nada, assim, só para ter algo assim que, tipo, será que essa história é maneira? Será que um dia eu vou poder ler ou assistir isso? Até, né, coisas assim mais adultas, assim, não necessariamente proibidas para menores, mas que eu não tinha acesso, eu ainda pensava, será que um dia eu vou assistir isso, eu vou conhecer? Será que um dia eu vou parar de ter medo do escuro e assistir esse filme aqui de monstro? Coisas do gênero. E numa dessas idas à toa à videolocadora, recém tinha estreado, né, o filme Um Vampiro no Brooklyn, que é de 1996 também, dirigido pelo Wes Craven e estrelado pelo Ed Murphy, pela Angela Bassett, entre outros atores, atrizes enfim, né, celebridades bem conhecidas até hoje, né, que estão aí para o público até hoje. E quando eu estava lá dentro, assim, esse era um dos filmes que eu provavelmente não teria assistido naquela época ainda, porque eu era muito, muito impressionável, não podia ver nada ali com uma mera aparição do Coisa Ruim, ou simplesmente o nome do Coisa Ruim, por exemplo. Imagina um filme desses, né? Mas eu não vi um problema naquele momento de ter um vampiro que fosse o Ed Murphy, né? Mas nessa videolocadora, enquanto eu estava lá, tinha outros clientes, e um cliente que, por acaso, era um homem branco, se sentiu extremamente ofendido, assim, tipo, aviltado, que fizeram um filme, que tinha um filme sendo lançado, que foi lançado no cinema, que tinha VHS na época, né? Que tinha uma projeção com um ator negro, um ator e uma atriz negros na capa, e que era sobre o vampiro, né? E para vocês verem, hoje eu tenho 34, quase 35 anos, e nunca esqueci desse momento, né? Tipo, tô aqui hoje contando algo que eu presenciei na minha frente, né? E, ironicamente ou não, talvez outras pessoas muito mais novas do que eu, que estão aí na internet, principalmente na internet, mas estão aí na internet, ou estão aí no dia a dia, vivenciando a mesma coisa, até sobre, sei lá, né, um boneco que saiu ontem no cinema, numa história em quadrinho, num livro qualquer. E aí, pensando nessa história, que eu comecei a pensar como isso se relacionava com o fato de eu ser um nerdinho, né? E de outros nerdinhos e nerdinhas e nerdinhos pretos que tem por aí.
né, ao mundo afora, e como se relaciona com a nossa experiência enquanto pessoas pretas, né, isso tudo. Porque tem uma frase que viraliza seguido no Twitter, em outras redes sociais, que é que todas as pessoas pretas são nerds, né? Porque no momento que tu decora um rap ali de 12 minutos dos Racionais, que tu sabe toda a história de uma personagem histórica mesmo, porque foi importante, assim, pro teu povo, né? Pra tua identidade, pra tua comunidade, ou até coisas, tipo, saber times, né, de futebol, assim, completos, assim, até quem é do tempo do Mega Drive do Super Nintendo deve lembrar que tinha jogadores melhores que tu podia selecionar em alguns desses jogos de futebol, por exemplo. Tu tá sendo nerd de uma forma, pode ser muito específico, né? Um troço assim, tipo, super limitado, mas é um tipo de nerdice, né? E ter um filme de vampiro, ser um vampiro, se escrever, desenhar ou qualquer coisa com um vampiro ali nunca passou pela minha cabeça que podia ser errado, mas talvez porque eu fosse preto, né? E quando lembrei dessa história e veio a questão do simpósio, e veio a questão de escrever o artigo, de apresentar o artigo, eu tenho que contar isso para mais gente, né? E, e com tudo isso, ainda com as leituras, eu sou licenciado em História, tenho cursos relativos a isso, outras coisas. Eu fiz o meu TCC há alguns bons anos sobre por que em certas histórias em quadrinhos, principalmente dos anos 2000 para trás, ali, década de 90 para trás, toda vez que aparecia uma personagem negra era, tipo, ou selvagem, ou numas histórias mais com tema de fundo sobrenatural, porque tinha associação sempre com o demônio, porque, por exemplo, né, isso nem precisa ir muito longe, no caso, não precisa ser uma história em quadrinho obscura, porque no Exorcista o demônio sai de uma África, de uma Ásia, né, enfim, né, várias coisas do gênero. E juntando isso tudo com essa minha experiência que eu acabei de contar e com as leituras, eu encontrei uma frase do Frantz Fanon, que acabou sendo que definiu, né, esse texto, essa proposta, que foi que uma criança negra normal, tendo crescido em uma família normal, só se tornará anormal no momento que tiver em contato com o mundo branco. E foi o que eu passei quando o cara se ofendeu, falou horrores, né? Falou horrores sobre um filme que ele não tinha assistido, que provavelmente ele nunca assistiu, né? E coisas que, tipo, a gente, como eu mencionei, a gente vê até hoje, né? E pensar, né, o Frantz Fanon provavelmente nunca considerou a importância de um filme de vampiro do Ed Murphy, mas tinha já ali, na época que ele escreveu isso, já tinha a ver com as minhas experiências. E poderia citar outras experiências, outros aspectos pessoais disso tudo, mas acaba sendo a base da ideia toda. E aí junta com outros aspectos, como da invisibilidade do negro, da pessoa negra, da intolerância, enfim, né, eu poderia falar sobre tudo isso, mas eu também não gosto de ser enfadonho, porque quem está aqui provavelmente já está ciente desses aspectos, né? Eu não preciso ficar me aprofundando em tudo isso só para dizer que eu sei, né, no caso. Porque vocês também sabem como é essa coisa, porque, tipo, hoje, né, 24 de julho de 2021, eu tenho certeza que, se não todos, a maioria que está aqui online agora, viu alguém extremamente ofendido também, aviltado, tipo, querendo levantar tochas e forcados porque escalaram uma atriz negra para ser a Ariel no Pequena Sereia. Ou porque até pouco tempo atrás escalaram um Stormtrooper, que era um ator negro, né? Tipo, um Stormtrooper, cara, que a princípio são os buchas de canhão do Império. Nem isso uma pessoa negra poderia ser, né? E, olha, daria para falar só sobre isso, assim, só sobre essas personagens, essas aparições, essas representações por horas e horas a fio e as coisas horríveis que a gente acaba vendo eventualmente por conta disso, né?
E, enfim, com o artigo, pesquisando para o artigo, me ocorreu também que quando esse cara lá na videolocadora se ofendeu tanto, como Ed Murphy, como vampiro, Maximilian, um vampiro afro-caribenho, inclusive, pela história, eu lembrei, me ocorreu, né, que há alguns anos eu tinha visto uma postagem sobre um conto, que é, no título já está, inclusive, o nome, né, que é sobre vampiros negros, no caso, sobre um vampiro negro específico, e eu fiquei, caraca, brother, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que apresentar, pelo menos, a conexão, né, entre essas ideias. Porque, como eu estou dizendo, tipo, se eu sempre me considerei um nerdinho, né, mesmo não tendo um termo para isso na época, e tem um trabalho, tem uma apresentação sobre... Aliás, se tem um filme sobre isso, e agora eu encontrei um conto sobre isso, quer dizer que, tipo, tá validando o que eu acredito como, tipo, que faz parte da cultura também, né? Que faz parte dessa experiência de ser nerd, de ser preto, enfim, como vocês preferirem. Então, esse conto, né, que no caso é um conto norte-americano, né, é o... Só um minuto, por favor, para eu falar o nome correto, que eu tenho medo de errar as coisas. Aqui. The Black Vampire, A Legend of Saint Domingo, que seria um vampiro negro, né, o vampiro negro, uma lenda de São Domingo, que no caso seria ali muito na antiga, onde basicamente o Haiti e a República Dominicana se dividiram. E o vampiro, no caso, além de ser uma pessoa negra, é um haitiano, né? Então, seria um haitiano, e ainda teria passado pela experiência do escravismo. Né? Ele sobreviveu ao escravismo por ser vampiro, né? E eu não vou contar a história toda, porque eu não acredito em spoilers, mas ele se vinga, né? Ele se aproveita do vampirismo, da imortalidade, do poder dele, para se vingar, de certa forma, das pessoas que o escravizaram. Né? E o conto é de 1819, só para vocês terem uma ideia, do início do século XIX, e por talvez o mais incrível, assim, incrível não, mas o que é mais interessante, o factoide mais interessante para mim isso tudo, foi que ele é anterior ao conto, à história de vampiro mais famosa, né, que é o Drácula, né, que vocês provavelmente todos também conhecem, e foi o primeiro conto norte-americano de vampiro a ser publicado, o primeiro com uma pessoa negra como protagonista, com um vampiro negro, né, no caso, o protagonista, e talvez ainda seja o primeiro conto publicado com propostas abolicionistas, né, que tem outros registros da mesma época de contos abolicionistas, mas quando esse veio à tona, quando as pessoas restauraram, assim, esse conto, ele ficou, tipo, era tudo que... e também é o primeiro, eu não devia contar isso, que esse é spoiler, mas agora já foi. Também é o primeiro conto que aparece um Dampir, né, que seria o filho de um vampiro com uma humana, né, como um humano, no caso, e o conto já tinha tudo, que a gente, às vezes, hoje, a gente pensa, pô, isso daqui eu já tô cansado de ver, tu pensa no Blade, tu pensa em outras histórias aí de True Blood, até de umas cartinhas de médica hoje em dia, tu pensa, eu já vi isso tudo antes. Até a Marceline, a Rainha dos Vampiros, lembrei agora, e tava tudo isso já em 1819, nesse conto, né? E com esse conto, com essa coisa toda que eu vivenciei, que eu estudei, que, enfim, né, acabei lendo, ouvindo, ou assistindo, porque a gente também aprende muita coisa assistindo ou aqui no canal como da Preto e Nerd, ou outros canais, outras pessoas aí nessa internet, como a Anne citou antes. Eu vi como tá tudo relacionado, né, tipo, com essas experiências. Inclusive, daí, até como eu acompanho o canal há muito tempo,
até por sugestão da Ania, ao longo desses anos todos que estamos aí na internet, o Horror Noir, que está logo atrás de mim aqui, inclusive, foi uma obra, tanto como livro, como audiovisual, que conectou, de fato, que mostrou para mim que essa conexão da experiência preta, do ser nerd, do horror, né, do cinema de horror, da literatura de horror, ou seja, um conto esquisito, porque até esqueci de mencionar isso, o conto esse de 1819 é muito esquisito. Tu lê ele assim, tu já pensa, pô, quem escreveu esse daqui não tá, tipo, tava fazendo meio que na brincadeira, ou primeira vez que tava escrevendo é esquisito, né? Tem até teorias diversas sobre quem foi o autor ou a autora de verdade, porque é um pseudônimo utilizado no conto, né? Mas, enfim, né, isso é só factoide. Mas, quando eu assisti o Horror Noir, quando eu comecei a ler o Horror Noir, junto com essas outras referências que eu tenho, tem uma frase que a doutora Coleman fala no documentário, inclusive, que a história negra, ela fala a história do afro-americano, né? Porque está falando da experiência deles lá, basicamente do cinema deles, como a gente bem sabe, que embora a gente consuma muito, é muito centrado neles mesmos, né? Que a experiência negra, a experiência afro-americana, para ser mais preciso, a história, nossa história, mas é a história do horror, né? Que está muito relacionada com o cinema de horror, como ela deixa claro na obra dela e nos comentários que tem no documentário. E vendo isso, vendo o Conto do Vampiro Negro, vendo outras obras que vêm desde, sei lá, 1819 para cá, né? Tu vê como sempre teve interesse, como sempre teve a participação e sempre teve a produção preta, né? A produção de pessoas como nós, parecidas comigo, parecida com a Anne, parecida com muitos de vocês que estão assistindo agora, que sempre tiveram ali, né? Eu estava até comentando com pessoas próximas a mim recentemente quantos outros contos, pesquisas, até, sei lá, um rabisco lá. Eu, por exemplo, tenho um caderno só de ideias rabiscadas para histórias que, sei lá, podia ser tanto uma história em quadrinho, um fanzine, quanto um jogo de videogame, sei lá, né? Um AAA da Rockstar, com meu nome, sei lá. E também, enfim, né, até, sei lá, produções acadêmicas que nunca viram a luz do dia, que nunca mais serão conhecidas, assim, coisas que, como eu disse, podiam ser do século XIX também, ou muito antes, inclusive, que simplesmente foram ignorados, simplesmente se perderam, porque eram de pessoas negras, eram de pessoas indígenas, sei lá, né? E a gente sempre teve, né? E como eu disse, todas as pessoas negras são nerds, aliás, a história do horror é a história das pessoas negras. O Fanon falava, apesar da nossa história, da nossa experiência ser passada pela nossa, ser perpassada por invisibilização, desculpa, sobre intolerância, sobre violência, enfim, né, todos esses aspectos negativos, a gente sempre teve aqui, né, a gente sempre teve validade, a gente sempre produziu, leu, curtiu, falou, se vestiu, fez cosplay, se maquiou, tem tatuagem, sei lá, tá ali no Twitter, tipo, fazendo threads de, sei lá, 150 posts sobre um filme, sobre uma história em quadrinho. A gente sempre teve nesse. E aí tu pensa nisso tudo, né, enquanto experiência, enquanto validade, né, do ser nerd, da nerdandade, da nerdice, o termo que vocês preferirem, e faz parte de nós, né? E, tipo, no texto, pro artigo, no caso, dessa apresentação, eu abordo, inclusive, questões, tipo, como na história e na educação, até porque alguns, obviamente, muitos desses historiadores são educadores também, que eu cito, tem referências ao sangue e ao vampirismo, né? Que até quando o Watson estava falando sobre a questão capitalista, no Vampiro Negro tem toda uma analogia do escravismo e da
do acúmulo de riqueza desses escravistas com o vampirismo, né? Com o monstro, com aquela criatura sobrenatural. E eu fiquei, tipo, até, como eu disse, né, antes, o Fanon e outros autores nunca devem ter pensado num filme de vampiro negro do Ed Murphy, mas estava tudo relacionado já. Mesmo antes de sequer alguém cogitar fazer o filme ou escrever o conto, e vice-versa. E é isso que é o mais doido, que é o mais interessante para mim, porque tudo é validado o tempo todo, né, nesse quesito. E até nessa questão do vampirismo, da associação com o vampirismo e tudo, tu vê que, tipo, que é praticamente a minha conclusão, né, dessa discussão toda, para não me estender muito mais, é que quando eu parei pensando por que alguém se ofenderia tanto, se rejeitaria, meu Deus, tá errado, tem um vampiro preto. Eu fiquei pensando o que é o vampiro, o que é aquele monstro. Tipo, até eu tinha preparado slides para essa apresentação, mas eu acabo falando mais, e vocês já devem ter notado que eu falo muito. Mas eu acabei não usando para ser sucinto, mas eu estava pensando, tipo, o que uma abominação morta-viva, que na maioria das obras ainda é, tipo, nem o demônio quer, porque é vampiro, porque eles não merecem estar no inferno, e por que até isso seria negado a uma pessoa negra, né? Tipo, por que uma abominação morta-viva não poderia ser uma pessoa negra? E quando eu penso também daí que o vampiro tem toda aquela questão do poder, da imortalidade, de riquezas seculares, milenares, às vezes, castelos e tal. Isso é tudo que acaba sendo relacionado com ser branco, né? Com supremacia branca, com nobreza, com todos esses aspectos que eu também não preciso ficar repetindo, que vocês devem estar cientes, acabam sendo, tipo, validados, né? São mais aceitos se forem vistos uma pessoa branca, né? E tu dizer, então, que um vampiro, uma abominação morta-viva, é tudo isso, e além de tudo imortal, vai contra essa ideia da, do descartável de um corpo negro, né? Da invalidade de um corpo negro. E por isso, no caso, embora por muito tempo, depois dessa cena que eu presenciei quando criança, eu tenha sempre torcido pelos caçadores de vampiros, pelo Blade, no caso, assim, ou outros personagens que apareceram, Vampiros versus o Bronx na Netflix, que também é um filme esquisito, mas se vocês não assistiram, assistam, porque vocês vão se ver muito ali nessa questão do nerdinho preto, ou de vindo da colônia, né, dos países colonizados, e com uma história familiar, com aspectos muito similares ao que a gente vive no Brasil aqui, seja morando numa comunidade ou não, enfim, né, vocês vão entender quando assistirem. O vampiro negro, a possibilidade de ser o Maximilian do Vampiro no Brooklyn, ou até, sei lá, agora a Marceline, a rainha dos vampiros, que ela é uma garota, ela é filha de uma mulher negra e filha de um demônio, que é branco. Estão dando a gente essa chance da imortalidade, da validade, porque assim como tu é um monstro, que não necessariamente um monstro nas tuas atitudes, mas na tua existência, né? Tu acaba sendo também aquele nerdinho que, tipo, a tua história, tua experiência, a tua validade, curtindo isso, ou até querendo ser isso, às vezes, vai ser eterna, né? Como uma abominação morta-viva. Basicamente é isso. Eu poderia falar muito mais, mas eu já estou sendo lembrado que eu falo muito aqui. Queria agradecer pelo tempo e pela oportunidade de falar de coisas que eu gosto tanto, que é história, literatura e de criaturas da morte e da escuridão. Muito obrigado. É isso. Nossa, eu que agradeço, assim, o chat estava aqui, ó, empolgadíssimo
com as informações, porque é impressionante, assim, o conhecimento mainstream, ele nubla muito a nossa percepção do que é importante, do que é real. Então, assim, eu tô super emocionada e a galera que tá aqui também tá tipo assim, como assim a gente não conhecia essa história? Então, claro, primeiro, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, porque ela conversa diretamente com a minha, com a de todo mundo aqui, tipo, o que? O Ed Murphy? Tipo, já ganhou a gente de cara, que isso? Tá aí, ó, o chat maravilhado. Eu queria ter reparado, às vezes, para ver se eu não tinha falado besteira, mas aí eu ia ficar mais constrangido e não olhei para o chat. Mas depois eu tento me redimir de alguma forma. E também pode me procurar, né? Ali a Anne já compartilhou alguma coisa, mas pode procurar se quiser falar mais sobre monstros, sobre nerds, sobre monstros nerds, ou sei lá. Nossa, é impressionante. Bom, galera do chat, agora, se vocês têm alguma pergunta, vocês já podem mandar, que a gente agora vai para a sessão de perguntas e respostas. A Cris já está anotando referências. Ó, tá todo mundo dizendo aqui que você arrasou. Quem gostou tá mandando coração, então você pode já dar uma olhada assim. Será que tem alguns corações aqui no chat? Tem muitos. E realmente, assim, enfim, eu tô aqui com a cabeça explodida, não tenho nem o que dizer. Só da gente pensar assim, na importância de contar as nossas histórias, né? André também tem uma história super bonita com Star Trek, e tudo isso, né? E essa sua história também com os vampiros, com a história dos vampiros, tipo, que conversa demais com a gente, assim. O Rafa também tá mandando aqui coração para Emanuel e para André. E André falou uma coisa que eu marquei aqui, que eu achei muito bacana, que foi sobre a nerdiandade ser sobre a gente se colocar fora do lugar de risco, né? Porque, de fato, quando a gente cria as coisas, a gente não tem muito, assim, aquela elaboração, tipo, vou criar isso aqui. Mas quando você falou sobre criar um lugar fora do lugar de risco, essa comunidade é exatamente isso, né? Um lugar seguro para que a gente consiga ser quem a gente é. E que é exatamente o que o Emanuel estava falando, que, tipo assim, que sentia essa falta, essa ausência, desde a infância, desde que era um mini nerd, assim, e que eu acho que é uma coisa que todos nós, assim, a gente compartilhou, tipo assim, putz, que uó ter que ir no fliperama, né? Que uó ter que ir nesses lugares, tipo, porque a gente era diferente, era tratado de forma diferente. E aí, ó, o pessoal já quer as referências também, viu? Gente, ó, já vou adiantar que todos os textos do simpósio, eles vão ser, a gente vai arrumar um jeito de conseguir publicá-los, porque são preciosos, e com certeza também, para quem chegou depois e estava comentando aí, a gente vai deixar aqui o endereço também do canal do YouTube, que a gente vai, em breve, ter um canal abastecido com o conteúdo do Preta Nerd Academy, né? Diferente do canal do Preta Nerd. Então, fiquem ligados aí. Olha aí, a Chamisqueta disse, esse papo foi tão bom que me inspirou a pintar a Marceline. Então, assim, já causando Marceline, impacto. Que tem mais de 1000 anos e nunca sabe que se está certa ou está errada. É sempre uma coisa para se desenhar. Mas o pessoal está impactado ali sem pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma coisa que vocês acham que seria legal, assim, retomar para a galera que chegou depois? Eu estava preocupado no finalzinho com o tempo, e aí eu só queria reforçar que como a gente está pensando a nerdiandade como algo que está sendo inaugurado, a gente está num movimento de conceituação, né? E aí de estruturação do termo. E aí é interessante a gente pegar, portanto, esses conceitos que já existem para a gente poder compará-los e tentar usar eles como exemplos assim para a gente poder pensar o que é nerdiandade. E aí eu só gostaria de reforçar que eu vejo a nerdiandade como algo que não é associado a essa nerdice, porque, como eu falei, né, quando a gente pensa a nerdice ou a cultura nerd, está dentro dessa esfera maior, que é a cultura pop,
eu penso que a nerdice ela é estruturada a partir da visão de pessoas que têm capital, que tem mais capital dentro desse campo, né? Que geralmente são pessoas brancas, são homens, são pessoas heterossexuais, etc. E é por isso que não é à toa que a gente vê nos Trend Topics, assim, de quem produz conteúdo, por exemplo, são pessoas brancas no Brasil. E aí é por isso que é interessante a gente pensar a localidade onde a gente está. A gente não pensar cultura pop a partir de uma visão estadunidense ou a partir de uma visão europeia, mas pensar a partir de pessoas que são brasileiras. Então, assim, como que a gente pensa a cultura pop aqui a partir do Brasil? Então, a gente precisa ter essas coisas em mente, tudo para reforçar, portanto, que a nerdice ela vai para um outro caminho. Ela não quer propor esse caminho capitalista, sabe, de disputa e etc. Ela quer por um outro caminho onde as pessoas consigam se sentirem acolhidas o suficiente para serem nerds com a gente de maneira coletiva. Então, eu gostaria só de reforçar isso. Então, para fechar, eu recomendo a leitura do livro A Teoria de Bourdieu e seus usos sociológicos, que é da Annie Jourdain e da Sidonie Naulin. E aí eu vou botar a referência aqui, vou mandar a referência para a Annie, que é um livro muito interessante, que ele resume bastante assim, o pensamento do Pierre Bourdieu. Então, interessante para a gente poder pensar sobre como que o que é campo, tipo assim, as coisas não acontecem à toa, tudo tem esses porquês. Essa espontaneidade, essa suposta espontaneidade que o Marx propõe, ela não existe, na verdade. As coisas existem por motivos, porque as pessoas têm motivações. As pessoas que estão no campo da cultura pop, que dominam as mídias, por exemplo, elas não querem sair dessa posição. Elas não querem abrir espaço para outros corpos, para outras vivências. Elas querem permanecer. E a gente vai lutar com elas ou a gente vai criar a nossa própria história. É sobre isso, entende? Sobre isso. Quer acrescentar alguma coisa, Emanuel, a retomar? Não, só dar um meu endosso ao André, assim, porque nessa questão tipo, de ser aceito, de se ver e de se ver aceito nesse meio, assim, eu fico, até na frase que eu citei ali, de todas as pessoas negras serem nerds, eu fico pensando quando, tipo, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes tu tá ali online e vê alguém falando assim, tipo, a coisa mais odiosa do mundo sobre o boneco que acabou de ser anunciado do filme, da HQ, de sei lá o quê, e tu fica, tipo, pra que eu tô aqui, pra que eu continuo consumindo, acompanhando, porque eu aprendi a ler, né, como o meme fala algumas vezes na internet, mas no momento que tu vai ali e desenha, que tu escreve tua fanfic, tua história em quadrinho autoral, teu OC, né, teu personagem original, com esses elementos que tu vê tanta gente, tipo, rejeitando das piores formas, tu tá sendo nerd e tu tá se validando e validando outras pessoas à tua volta. Porque no momento que tu posta isso numa rede social, no DeviantArt, na tua página do Instagram, eventualmente ali nas hashtags, nos termos que tu colocou, outra pessoa, outro menino, menina, menine, aí no mundo afora vai ver e vai saber, pô, tem gente que gosta de vampiro, tem gente que gosta de alienígena, tem gente que gosta de, sei lá, viajante no tempo, porque se não a Octavia Butler não teria escrito Kindred, né? Se ela não fosse também uma mulher provavelmente nerdinha ali, né? Que queria falar de viagem no tempo, né? Que queria falar dessas coisas, né? E continuem fazendo, continuem gostando, continuem publicando, mesmo que só 2, 3 pessoas, os melhores amigos de vocês, vejam e comentem, porque vocês estão validando tudo isso que a gente curte, tudo isso que a gente é, né? E como eu disse, eventualmente alguém muito mais novo, alguém que nem não teve internet até ontem, digamos, vai ver e vai saber, pô, eu também posso continuar fazendo, e eventualmente, né, tá aí sendo publicado, tem, tipo, eu esqueci de citar uma coisa que eu estava pensando, até o Jeremias, da Graphic, tá ali em cima, não vou pegar, da Graphic MSP, né, do trabalho do Rafael Calça e do Jefferson Nascimento, eu fiquei pensando como está relacionado com isso, né, como eles sobre essa personagem
com as experiências deles e que são experiências que todo mundo, que quase todo mundo como a gente vive, né? Que, tipo, no caso, na história de Jeremias, nem gostar do boneco da história em quadrinho que existe no mundo dele, ele se sentia à vontade mesmo, né? Por causa das coisas que ele estava vivenciando. E tá tudo relacionado com a gente. Então, não parem e se sintam validados, porque é o que a gente é, né? Curtir essas coisas é o que a gente é e a gente tá certo em se meter nelas e continuar falando delas e ter o John Boyega, a Halle Bailey, a sei lá quem mais lá, nessas representações. E é isso. Maravilha. Temos aqui a nossa pergunta. Kaoru Uzumaki perguntou como vocês chegaram ao blog? Qual foi o impacto da Nerdiandade na vida de vocês? E aí? O blog? Olha, tem muito tempo. Eu concluí que eu tô ficando velho, não lembro mais direito das coisas. Mas eu sei que tem muito tempo, porque pessoas tipo o Fábio Cabral, o pessoal ali tô falando, eu não vou lembrar, até o Load Comics, né, que a maioria deve conhecer, eles divulgam há muito tempo o site, né, o blog. E eu lembro que eu já acessava quando eu tinha cara de blog ainda, quando não era tão site quanto é hoje, assim, aquela cara de portal Preta e Nerd, né? E sei que tô aí até hoje, né? Por muito tempo na internet, até por ser um homem preto nerd, eu fui muito lurk, assim, eu não comentava, não gostava de deixar rastros, assim, porque sempre tinha uma piada, às vezes, sobre a tua aparência, qualquer coisa do gênero, no YouTube, nos blogs e tal. Quem frequentava o Melhores do Mundo há uns 10, 15 anos aí sabe do que eu tô falando, né? Mas sempre teve ali, né? E essa coisa, tipo, quando eu conheci a figura da Anne, principalmente, e outras também, o Fábio, o Load, podia falar de vários aqui, tem gente que, por exemplo, nunca veio aqui em casa porque mora muito longe, mas a gente que, tipo, sabe até dos podres da minha vida, foi conhecendo assim, por causa dessas relações com esses temas que a gente curte e por estar online, né? E é coisa assim, sei lá, dos últimos 10, 15 anos, eu diria. E desde que a internet entrou na minha vida, eu pude conhecer mais gente parecida com a gente. Né? Que onde eu vivo é bem raro, na verdade, né? Quem me conhece sabe o que eu estou falando. E é muito bom, né? É muito bom estar aí, muito bom contar com pessoas como vocês, os que estão aqui na minha frente, ou do lado, ou embaixo, e quem está ouvindo também, porque é tipo com quem o simples fato de às vezes sair uma cartinha nova do Magic, que eu não compro porque é muito caro, mas tem de graça no joguinho online, ou, sei lá, tu pode mostrar, olha aqui, esse boneco parece com a gente, e alguém poder curtir também e se interessar, ou simplesmente dizer que viu também, nossa, que maravilhoso, é muito bom, assim, esse é o impacto que tem, assim, no dia a dia. Até a Kaoru mesmo, conhecer a Kaoru, porque a gente tem a mesma formação e fala as mesmas pira, já é algo, assim, que mudou a minha vida positivamente. Massa. Kaoru maravilhosa. Um beijo, Kaoru. Kaoru é sensacional. Bom, respondendo, eu cheguei em 2016 e eu lembro que eu estava na faculdade de Sociologia ainda, e aí eu tinha uma amiga na faculdade que me apresentou um blog, que é o Nod 8, da Lara Vascolto, e aí no finalzinho lá da página tinha sites recomendados ou uma coisa assim, e aí eu cliquei Preto e Nerd, e nunca vai sair, né? E ali que eu conheci por ali, e depois eu comecei a conversar com a Anne, e a gente foi ficando amigo. E o impacto da Nerdiandade foi, assim, incrível. E ela mudou, na verdade, a minha trajetória profissional, né? Porque na época eu tinha um projeto para poder pensar reformulação do ensino médio, uma coisa assim, nada a ver, tá ligado? E aí, depois que eu conheci a Anne e o projeto, eu comecei a pensar a possibilidade de pensar sociologia e cultura pop, né?
E aí, e não pensando, e aí foi uma coisa que eu aprendi, assim, com o tempo, que é a diferença, assim, de objetivo que o Preto Nerd tem com outros canais, sabe? Que a Anne não está apenas descrevendo coisas, mas ela está pensando, ela está analisando, e tudo isso demanda um tempo, demanda um certo processo, assim, científico e tal. E isso casou, assim, com a sociologia, claro, né? Então, eu vi ali a possibilidade de poder me ver no mundo enquanto um nerd que é sociólogo e que não quer apenas dar dicas de filme ou de série e, sabe, entrar nesse modo, assim, de, assistir isso, assistir. Mas eu quero criticar, eu quero pensar, eu quero propor. Isso tem tudo a ver, assim, com a nerdindade, né? Que é uma coisa que ela vai mais devagar, ela não é tão acelerada assim quanto o capitalismo quer, que a gente consuma tudo de uma vez só, sem pensar assim, não reflita nada e etc. Mas a nerdandade, ela quer que a gente diminua o passo para poder pensar onde estamos, para onde vamos estrategicamente. Então, foi um impacto assim brutal mesmo na minha vida e na minha produção enquanto produtor de conteúdo. Maravilha. Temos aqui agora uma outra pergunta. A Paloma perguntou: André e Manuel, vocês acham que esse entendimento de nerdandade discutido aqui faz com que vocês queiram compartilhar, produzindo conteúdo e criando as próprias comunidades? Eu posso falar que, tipo, eu não sei, pode ter algum ex-alone assistindo aqui, inclusive, não sei, mas eu tento fazer isso o tempo todo. Quem convive comigo, né, tipo, tanto como educador quanto pessoa, sabe que tanto por questões mais práticas, assim, e quanto isso, assim, de conhecimento, de cultura, até do mais banal, que é cultura pop, né, que a gente sabe que as pessoas não dão muita atenção a isso, bem ou mal, tipo, para que eu vou falar por que eu vou me importar, sei lá, com um filme de navezinha piu, 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 no espaço, se eu tenho que lidar com, sei lá, violência policial, por exemplo, né? Mas eu tento passar essas coisas, assim, porque, tipo, propiciar esse escapismo, voltando, né, essa validade da nossa existência, das nossas preferências, enfim, tudo, né? E, tipo, eu falo como um homem negro, cis e hétero, né? Mas eu fico pensando, tipo, até nessa questão de mulheres lésbicas, pessoas trans enfim, né, o que for, assim, tipo, dentro desse aspecto todo que a gente procura o tempo todo. Porque, tipo, pegar um exemplo aqui, porque eu nunca demorei quase 35 anos, quase 40 anos para ter uma capa assim num livro com uma, ela não chega a ser uma princesa, né? Porque ela é do reino que a Cinderela morreu, né? A Cinderela está morta, acabou de ser publicado no Brasil também. Porque eu nunca demorei tanto para ver capas assim. E porque quando eu via, até coisas que eu cito por cima em outras produções assim, quando eu vi era sobre crime, era sobre racismo simplesmente, ou enfim, né, aspectos desagradáveis da vida que são importantes de discutir, não tira a validade, mas porque quase todos eram isso. E tu vê um livro sobre a Cinderela, ou sobre tem outros ali que eu poderia citar, sei lá, sobre alguém enfrentando dragões, sobre alguém, sei lá, se tornando rei dos vampiros, rainha dos vampiros, e pessoas que parecem com a gente, ou pessoas que também, como a gente, se sentem excluídas, né, desse processo todo, dessa questão. De criando as coisas, criando uma comunidade, né, tipo, uma comunidade que eu encontrei aqui no Pretinet, com a Anne, que eu encontrei a gente encontra nas lives do Load ali, enfim, até quando tu comenta, assim, uma tag, um tema recorrente no Twitter, no Facebook, no Instagram, sei lá, tu acaba encontrando essas outras pessoas e formando amizades, né, formando elos, né, que valorizam isso. E até, tipo, na questão voltando aos vampiros, você fica pensando, cria o teu próprio Covenant, a tua própria horda de pessoas, enfim, mas estou viajando. Mas é muito importante, assim. Eu queria, às vezes, poder, tipo, publicar ou fazer vídeos, né, no caso, assim, ou chats, lives, assim, né, conversando sobre essas coisas, embora eu não tenha condições por vários motivos, mas é porque, tipo,
poder falar, poder atrair as pessoas e as pessoas se conhecerem entre elas também é o que mais me toca, assim, né, nesse quesito todo, assim. Porque, como eu disse, tu poder falar desse livro aqui que eu mostrei, ou de outros ali, ou quadrinhos, games e tal, e, tipo, eu criei um boneco que parece comigo no Skyrim, ou no Saints Row, sei lá, e poder mostrar e falar e interagir, às vezes, quando é online, assim, esse joguinho é muito importante, é muito válido e é o que me toca, assim, tipo, por isso que eu tô aqui, inclusive, falando, passando vergonha um pouco, porque mais gente tá vendo que eu sou totalmente bizarro, mas é isso, sabe? Respondendo a Paloma, sim, com certeza. Inclusive, esse espaço aqui ele é um espaço que ele é importantíssimo para a gente poder criar ideias, né? Para a gente poder pensar, criar novas possibilidades e tal. E sem um formato rígido dos muros de dentro das universidades, que são muros que nos afastam da sociedade, na verdade, né? Então, é bem legal como que o digital ele quebra esses muros e vamos propor outras formas também de poder pensar um conteúdo que ele é analítico, mas ao passo que ele é acessível também. E aí, baseado nisso, é que eu digo que esse entendimento de nerdandade me faz querer compartilhar, produzir mais conteúdo e tal, principalmente eu poder meio que destrinchar o que eu falei aqui, né? Porque pode soar que é muito teórico e tal, mas na verdade não é tão complicado assim de entender, e aí é legal porque nos próximos dias e meses eu vou conseguir falar mais sobre isso nos espaços dos discursos pedestres para poder destrinchar mais e deixar as coisas mais visíveis assim, sabe? Para a gente poder pensar, portanto, que nós, apesar de estarmos distantes uns dos outros, nós estamos inseridos em um contexto. E é nesse contexto que a gente batalha, que a gente luta, e é aquela rodovia que nunca acaba de parábola do semeador, que é uma rodovia onde se a gente não estiver em grupo, se a gente não se cuidar, pode acontecer uma coisa ruim, sabe? A gente precisa, então, andar em bloco e o Preto Nerd Academy propicia esse ambiente, assim, para poder pensar, tanto de um ponto de vista mais tranquilo, assim, sabe, analítico, mas também de um ponto de vista mais teórico, como eu trouxe aqui, mas que tudo se une, né, e, enfim, é isso. Bom, eu queria então super agradecer a vocês dois por terem topado essa jornada com a gente, assim, não só comigo, mas com essa equipe inteira que é o Preta Nerd, essa comunidade sensacional. E queria também já lembrar todo mundo que está no chat que a gente tem aqui um tempinho para almoçar. A gente volta às 13 horas com a próxima mesa sobre ficção científica e ensino. Então, eu não vou passar raid, porque eu espero que vocês fiquem aí no lurk enquanto a gente vai lá. E a gente volta logo menos para continuar a nossa conversa desse dia especial com vocês. E tem mais perguntas aqui no chat. Se vocês puderem, por favor, responder rapidinho, assim, tipo, para a gente ir lá para o nosso almoço. Temos aqui o Garmon que perguntou qual a direção na hora de criar histórias fantásticas para o público atual? Eu não posso dar dizer que é essa opinião batata da coisa, né? Porque, né, eu tenho as minhas histórias ali que nunca serão publicadas, provavelmente no caderno, no HD do computador. Mas algo que eu vejo muito, assim, nesse momento que eu leio e analiso a literatura fantástica que eu tanto gosto, que, tipo, eu tô lendo essas besteiras desde que saiu o primeiro Dragonlance, desde que saiu o primeiro, sei lá, nem sei agora, porque, né, a gente acaba comprando os troços, às vezes, que se pergunta por que eu gastei dinheiro com isso, ainda mais depois de certa idade, mas há muito tempo. Mas hoje que eu vejo, seja no Cinderella's Dead, seja no... Deixa eu ver aqui... Tem Jumps, tem várias... Na gringa, isso é muita coisa, né? A gente podia falar só disso. Tem os livros do Jin Anotsu também, para falar de um autor nacional que eu conheço. Tem a balada do Black Tom ali, do Victor LaValle e tal. Essas obras, elas abordam sistemas que a gente curte muito, tipo monstros cósmicos, dragões,
fantasmas, vampiros, ações do demônio, sei lá, mas não deixam de mostrar a realidade de pessoas como a gente, né? De pessoas que estão próximas da gente ali. E não precisa ser sobre racismo, não precisa ser sobre, tipo, Knuckle Buster lá, que é sobre um ex-escravo afro-americano enfrentando demônios que fundaram a Ku Klux Klan. Não precisa falar sobre isso. É interessante, o Lovecraft Country, né? Eu sei que a Anne não gosta, mas tu pode... tu pode trazer, né, esses temas, ou até temas porque, tipo, sei lá, tu não consegue pegar o ônibus na hora, porque a tua casa alaga, sei lá, como essas coisas, assim, porque, tipo, o alagamento do teu bairro ali, tu mora numa comunidade, sei lá, carente, a personagem mora, né, no caso, numa comunidade carente, o bairro alaga porque tu, sei lá, não pode descobrir, eventualmente, que aquilo ali é porque tem sei lá, um capa morando no teu bairro, porque, ou porque tem, sei lá, uma nereida no esgoto, sei lá, tu tem que trazer esses temas que a gente tanto gosta, essas coisas tão fantásticas que a gente acaba colocando sempre lá numa era europeia medieval idealizada, né, que tu vai ver na maioria dos livros, tipo, e outra coisa que poderia ter falado, os caras acreditam em dragão, mas não acreditam em elfo preto, né, por exemplo. Tu pode trazer tudo isso para o nosso cotidiano, para coisas que pessoas como nós vivenciamos, né? E entre outras, né? Eu dar uma sugestão aqui, se alguém quiser escrever, me cita nos agradecimentos, por exemplo, porque, tipo, a pessoa que tu gosta simplesmente não te dá bola porque, sei lá, ela é uma abominação de 20 mil metros de altura, destruidor de planetas. Sei lá, né? Por exemplo, Galactus, mas bonita. Sei lá, né? Se eu escrever isso, me põe nos agradecimentos. Mas, enfim, né? Trazer essas coisas para o nosso cotidiano com esses elementos fantásticos, eu acho que é o mais importante. E, rapidamente, eu acho que a direção, ela tem que ser mais ou menos baseada nessas diretrizes que eu falei, assim, que é levar em consideração raça, gênero, classe e linguagem. Porque aí você consegue fugir dessas armadilhas de produção de mundos fantásticos, né? Onde a gente tem, por exemplo, como o Manuel falou, não tem elfo preto e aí na Terra-média todo mundo é branco e aí tem os orcs. E aí, então, sabe, essas coisas complicadas, assim. Então, acho que a gente pensar raça, gênero, classe e linguagem, e aí atualizando linguagem, porque a gente está lendo o Grado Quilombo, né? E a gente está vendo quão importante a gente prestar atenção com a linguagem. Então, acho que daí você consegue desenvolver algo que seja para todos. É isso. Olha só, muito obrigada então pelas contribuições de vocês e mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada galera que estava aqui mandando corações, incentivando e participando de tudo isso que a gente está fazendo. Então, ó, rapidinho, essa pausa, às 13 horas a gente volta para a nossa mesa sobre o que aprendemos sobre ficção científica, o time também incrível, e é nóis, gente, muito obrigada mesmo, até mais. Fiquem no chat, hein? A gente volta. Tchau, tchau.